Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, de 37 a 39. Pai amado, Deus maravilhoso, obrigada, Pai, por mais essa noite de culto. Obrigada, Senhor, por essas mulheres soldadas que o Senhor trouxe até aqui, Pai. Senhor, que nesta noite palavras rema, palavras transformadoras de cura e milagre sejam proferidas aqui, através do Teu Santo Espírito, Pai. Transforme, Senhor, a nossa vida, realize os desejos mais íntimos que estão nos nossos corações, Pai. Que possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor Jesus. Te consagramos esse louvor, essa adoração e esse culto. Recebe, Senhor, como um bom perfume. Recebe como prova do nosso amor a Ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que bom que quarta chegou, né? E que bom que a gente está aqui, né? Quando eu fui colocar nos grupos da igreja, no meu stories, o culto de hoje, eu fiz a seguinte afirmação: não tem feriado no céu, e muito menos no inferno. Então a gente tem que continuar de pé e marchando e guerreando, né? Glória a Deus pela vida de vocês, Igor e Débora. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Quem está feliz? Amém. E hoje a gente vai começar diferente esse culto. Eu queria chamar a Beta aqui na frente. Vem aqui, Beta. Confia em mim. Confia em mim, que eu tenho algo para te falar da parte do Senhor. Bia está aí, né? Vem cá, Bia. Valesca está aí? Valesca não está aí não, né? Vem cá, Beta. A minha irmã Beta. A Beta e a Bia com a Beta. Beta, enquanto a gente estava adorando, o Senhor me trouxe algo ao coração e me cobrou, que eu nunca te falei isso. Sabe quem me deu esse caderno? Você. Você sabia que esse versículo é o meu? Não sabia, né? Esse caderno virou o caderno que eu uso agora para anotar todas as minhas ministrações. Um dia eu estava em casa, eu ia pregar aqui na igreja. E eu não achava um caderno que eu estava usando para escrever minhas ministrações. E o Senhor falou: você vai buscar o caderno que a minha profeta te entregou. E eu falei: caderno que a sua profeta me ensinou, me entregou? Eu falei: Deus, não entendi. Aí ele falou assim: o caderno que a minha profeta te entregou, a Beta do Rodrigo. Pegue este caderno e leia o que está na capa dele. Beta, quando você me deu, eu não tinha observado, estou sendo sincera. E é o meu versículo, só que em inglês. For I know the plans I have for you. Que é justamente a palavra que está em Jeremias 29, de 11 a 14, é o meu versículo. Só que, Beta, eu não vou detalhar aqui publicamente a experiência que eu vivi ao contemplar a capa desse caderno, que a profeta de Deus me entregou. Mas foi uma experiência que eu tive com ele no profundo. E hoje, quando eu estava ali adorando, ele falou: não comece o culto de hoje sem falar para a minha profeta, que eu usei a vida dela na vida da minha outra profeta. Diga a ela também que a partir de agora, ele está começando a desenrolar um rolo profético na sua vida. E que você vai começar a entender muitas das lutas que você vem enfrentando. Porque profeta que é levantado na terra, o inimigo tenta calar a boca do profeta. Mas o Senhor é fiel na tua vida. E a tua boca não será calada. E Ele vai te revestir com autoridade e poder. Você vai começar a pisar no sobrenatural com Deus. Ele vai fazer você caminhar por terras que você ainda não pisou. Ele vai trazer ao teu coração e à tua boca coisas que você nunca imaginou.
E o inimigo é um derrotado, ele nunca vai conseguir te calar, porque sobre a tua vida existe uma promessa, e é o próprio Deus que fez essa promessa. Busque ao Senhor de todo o teu coração, busque cada vez mais a Ele. Você vai começar a viver experiências que você nunca imaginou viver. Comece a marchar dentro da sua casa, comece a marchar dentro do seu quarto. O Senhor vai falar audivelmente ao teu ouvido e ao teu coração. Você é escolhida do Senhor, e o Senhor manda lhe falar exatamente a passagem que Ele falou para mim. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Te amo. Deus é lindo, né? Meu Senhor. Pode sentar, igreja. Quando eu vivi essa experiência linda com Ele, por um determinado momento eu me constrangi, sabe? Porque foi um presente tão lindo que a Beta me deu. Era um caderno, junto com esse caderno vieram umas canetas. Eu amo caneta, eu sou apaixonada por caneta. Mesmo a gente hoje vivendo em uma vida super tecnológica, né, que a gente tecla, dificilmente a gente usa caneta, mas eu gosto de escrever. Então eu amo caneta. Eu não sei nem se a Beta sabia que eu amo caneta. Foi Deus também que preparou a profeta para vir com um kit completo de caderno e caneta. E quando ela me entregou, eu achei lindo, lindo, lindo. Guardei e falei, eu vou usar, né? Mas eu esqueci, eu deixei guardadinho e esqueci. E um dia, quando eu estava procurando meu caderno para poder anotar o que o Senhor estava me entregando, eu estava rodando a casa inteira procurando um caderno branco que tem meu nome numa plaquinha, que é o que eu usava, né? E o Senhor falou assim, você não vai achar ele, porque eu quero que você pegue o caderno que a minha profeta te entregou. E quando eu entendi qual era o caderno, que eu fui ver, era o versículo, é o versículo da minha vida. E ali eu comecei a chorar, Beta. E um dia, quem sabe, eu posso contar esse testemunho, mas foi um momento muito lindo e muito intenso que eu vivi com Jesus. E aí hoje eu não poderia começar esse culto sem entregar o que o Senhor me revelou. Você é uma profeta escolhida dele. Se prepara. Quanto maior a luta, maior o milagre. Porque Deus gosta de testemunhos que confundem a cabeça de todos. Porque aí a glória dele é manifesta. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um milagre que Jesus fez. Mais um milagre maravilhoso. E eu estou muito emocionada hoje, porque a gente tem aqui em nosso meio uma aniversariante. E eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Tem umas coisas que mexem profundamente com o meu coração. É quando a gente realmente transborda, socialmente falando, a prioridade que a gente dá ao Senhor na nossa vida, né? E estou falando isso assim de coração, viu? Entendam no espírito, não precisa, no meu aniversário eu não apareci. Não, fica tranquila. Não é isso, não é sobre o que eu não fiz que eu quero falar sobre o que a gente faz. E hoje é aniversário da Dalila. Meu Deus! E eu tenho certeza que a Dalila passou um dia lindo com a família dela. Mas ela decidiu vir à casa do pai. Acabar o dia do aniversário dela na casa do pai.
fazendo o que ela mais gosta de fazer. E o que ela mais gosta de fazer, que constrange a gente, inspira a gente a estar na casa do Pai, é ser ministrada pelo Pai, é aprender com o Pai, é se colocar na presença do Pai. Então, Dalila, que o próprio Deus, Criador do céu e da terra, nosso Abba Pai, nosso Paizinho, te abençoe nessa noite e te entregue uma porção especial para o teu coração. Que Ele faça algo dentro de você, que nem você vai saber explicar, mas que seja um marco para o novo tempo que começa hoje na sua vida, amém? Glória a Deus pela sua vida, eu te amo. Olha, você viu? Ela tá, eu te falar, Bia, a Dalila tem que botar o quadrinho, meu amor, crente do mês. Já pro crente do mês de maio. 1º de maio. Igreja, nós vamos meditar um pouquinho sobre uma palavra, mais uma palavra de um milagre que Jesus fez. Eu confesso a vocês que eu ainda estou muito mexida com a palavra que o Senhor compartilhou com a igreja no domingo. Quem não tiver assistido ainda, está lá no YouTube. Como é o nome do... Jesus está no barco. Eu ainda estou muito mexida com essa palavra, eu ainda estou sendo muito trabalhada por essa palavra. E foi um milagre, né, que Jesus fez, não foi um milagre físico, não foi um milagre palpável, mas foi verdadeiramente um milagre nas emoções, né? Jesus, através de um convite para que os discípulos entrassem no barco, e aquela movimentação da tempestade, quando Jesus aquieta o mar, aquieta o vento e conversa com os discípulos na travessia do que Jesus estava chamando eles para ir para uma outra margem, ali houve uma cura nas emoções, né? Eu creio que ali os discípulos eles foram conduzidos para um outro lugar na fé deles e no entendimento de quem Jesus é. E eu quero começar essa palavra mais uma vez trazendo para a nossa consciência, para a nossa mente, para o nosso coração a pergunta: quem Jesus é para mim? Quem Jesus é para mim? Quem é Jesus para você? Jesus, ele se limita a ser apenas um fazedor de milagres na tua vida? Jesus, você realmente entendeu que ele é o Filho de Deus que morreu por você? Jesus, ele é aquele que impactou, entrou a tua vida, interceptou a tua vida e ressignificou a tua vida. Jesus, eu não sei se é a Lu do Vitor que fala isso, mas alguma líder nossa faz uma analogia que Jesus, ele não pode ser um restaurante de self-service, que você vai se servir daquilo que você quer, mas Jesus, ele é um cardápio completo, que vai te oferecer tudo aquilo que você precisa. Só que a gente só consegue ter acesso a tudo aquilo que Jesus é a partir do momento que a gente entende tudo que Ele é verdadeiramente. Só que o principal que nós temos que entender é a identidade dEle de Salvador e Senhor das nossas vidas. É a certeza de que Ele tudo pode. Tem um louvor que nós temos cantado muito aqui na igreja, muito, que é aquele louvor, Os Planos de Deus, e que começa com um versículo que fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando Jesus intercepta a nossa vida, é porque Jesus quer mudar a nossa história, é porque Jesus quer fazer milagre acontecer, é porque Jesus quer causar na nossa vida, Jesus quer transformar a nossa vida, Jesus quer mudar as coisas de lugar. É como se a gente abrisse a porta da nossa casa para Ele entrar, e isso está lá escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e abro, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. E quando a gente abre a porta da nossa casa, da nossa vida, para Jesus entrar, a gente está dando autoridade a Ele para mudar tudo de lugar, porque o abrir da minha porta e o sentar à mesa com Jesus, significa eu dar carta branca para Ele, para eu ter intimidade com Ele e Ele comigo. É eu falar para Ele: Jesus, o que está errado, muda. Jesus, o que eu tenho que ser transformada, transforma. Jesus, eu sou um vaso nas tuas mãos, então me quebra, me faz um vaso novo.
Enquanto nós não tivermos a consciência de que Jesus entra na nossa vida, não para mudar as pessoas que convivem com a gente, mas nos mudar. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente não está usufruindo da inteireza da pessoa de Cristo. E na maioria das vezes, Jesus vai usar pessoas para nos atrair para Ele, já percebeu? O Rodrigo, ele costuma falar algo, que quando ele fala, as pessoas olham para ele, riem, porque entendem como uma brincadeira, mas na verdade é uma das maiores verdades que o Rodrigo pode falar. O Rodrigo, ele fala assim: quem ganhou a Flavinha para Jesus fui eu. E foi. Porque eu só procurei Jesus porque estava doendo. Eu só procurei Jesus porque tinha morte. Eu só procurei Jesus porque tinha dor, porque tinha doença, porque tinha depressão. Jesus usou a pessoa do Rodrigo para me ganhar para Ele. Foi por conta da dor que eu sentia no meu casamento. Foi por conta da dor que já havia sido instaurada na minha alma. Muito antes de eu imaginar casar com o Rodrigo, ou ter um relacionamento com o Rodrigo, por conta da minha história de vida, que eu fui para Jesus. Porque para a honra e glória do Senhor, tem pessoas que vão para Jesus, talvez sem dor nenhuma, porque uma grande amiga encontrou Jesus e está vivendo algo incrível e falou de Jesus, e a pessoa vem conhecer Jesus. Glória a Deus por isso, isso é lindo demais. Mas pelo menos na minha vida não foi assim. Eu precisei chegar no fundo do poço, eu precisei passar pelo vale da sombra da morte, para eu me quebrantar, me jogar aos pés da cruz, e permitir que Jesus trabalhasse em mim. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro milagre de ressurreição que Jesus realizou. É uma história que só é contada no Evangelho de Lucas. Só no Evangelho de Lucas que essa história é contada. É a história da viúva de Naim. Naim era uma pequena cidade, um pequeno vilarejo. E ali à porta daquela cidade, Jesus realiza o primeiro milagre de ressurreição da morte para a vida física. A partir daí, vem a ressurreição da filha de Jairo, vem a ressurreição de Lázaro, mas tudo começa a partir de uma viúva que estava em um cortejo fúnebre, indo enterrar o seu único filho. Só que olha que interessante, igreja. Antes de vir a história da viúva de Naim, da viúva que ia enterrar o seu único filho, vem a história de outro milagre de Jesus. Que Jesus curou o servo do centurião. E é uma passagem da Bíblia fortíssima, que eu quero ler para vocês, só para vocês entenderem, poderem caminhar comigo por essas duas histórias, para a gente entender mais um pouco sobre o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Eu ia falar Lucas, coloca, é Igor, é porque eu li Lucas, eu ia falar Lucas, mas é Igor. Igor, coloca aí, Lucas capítulo 7, versículo 1. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fossem curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Meu Deus, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado.
Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Para aí, Igor. Antes de Jesus ressuscitar uma pessoa morta, ele curou uma pessoa enferma. Então aí a gente já vê que o poder de Jesus, ele é ilimitado. Ele é aquele que cura a doença, ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que ressuscita mortos, ele é aquele que faz acontecer na nossa vida, a partir do momento que ele entra na nossa vida, que a gente abre a porta para ele entrar, e ele pode fazer todas as coisas. E olha que interessante, esse centurião, quando ele ficou sabendo que foi pedido a Jesus que ele fosse curar o servo dele, ele que era uma pessoa que exercia autoridade sobre pessoas, ele se submeteu à autoridade de Jesus. Porque só consegue ser um grande líder e exercer autoridade quem consegue se submeter à autoridade. E ele vira para Jesus e ele dá uma das maiores provas de fé para Jesus. Porque ele vira para Jesus, ele manda falar para Jesus: Jesus, deixa eu te falar, não precisa se incomodar de vir aqui na minha casa não, porque eu não sou digno nem de te receber. Basta o Senhor falar uma palavra, que o servo será curado. E antes de chegar na viúva de Naim, na ressurreição do filho, eu quero trazer um pouquinho isso para a gente. Porque aquilo que o Senhor trabalha no meu coração, eu gosto de compartilhar com a igreja, porque eu acredito que a porção é derramada em quem está no altar pregando, para que seja compartilhada. É para mexer aqui, é para mexer aí, é para mexer aí, é para mexer aqui. E eu fico me questionando, se nós estivéssemos vivendo qualquer situação parecida, se nós não iríamos insistentemente pedir a Jesus que entrasse sim na nossa casa, no sentido de que talvez o poder dele só fosse liberado se ele estivesse lá. E quando a gente pensa isso, é como se a gente estivesse limitando o poder do próprio Deus. Aquele centurião, ele entendeu a dimensão do tamanho do poder de Deus, porque ele virou e falou assim: basta apenas uma palavra tua. E Jesus é o quê? A palavra. Jesus é a palavra. Agora foi necessário a fé daquele centurião, colocar Jesus na posição que Jesus tem que ter, falar para Jesus: mestre, nem te incomodes de vir até aqui, basta que tu lance uma palavra. Olha a fé desse homem. E se tu lançares uma palavra, o servo será curado. E assim Jesus fez. Só que Jesus se admirou da fé desse homem. Então a gente aprende com essa passagem que Jesus se admira com a nossa fé. Toda vez que nós nos levantamos em alguma situação, colocamos toda a nossa esperança e certeza na pessoa de Cristo. Quando nós falamos para Jesus: Jesus, não precisa nem mexer nessa causa, basta uma palavra tua, Jesus, que tudo vai dar certo. Jesus se admira com a nossa fé, e aí ele realiza um milagre. Aquele centurião chamou a atenção de Jesus. Está me vindo à memória agora a mulher do fluxo de sangue. Aquela multidão, ela ouviu falar que Jesus iria passar ali. Aquela mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, aquela mulher que andava à margem da sociedade por conta daquela doença hemorrágica, ela se infiltra na multidão. Olha o risco que ela correu, o risco de ser linchada, de ser humilhada, de ser xingada, mas porque ela ouviu dizer que aquele homem iria passar ali.
E ela se infiltrou, e ela pensou. Ela não pensou assim, ele precisa me ver, tocar em mim, orar por mim. Por quê? Por quê? Por quê? Ela só pensou assim, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E quando ela toca em Jesus, Jesus para tudo e fala, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Então toda vez que a nossa fé é colocada em ação, toda vez que nós sabemos que acordar na madrugada para orar é como tocar na orla das vestes de Jesus, e o milagre vai acontecer, o Senhor se admira da nossa fé e faz o milagre acontecer. Só que a Bíblia nos fala, Igor, vai lá para o capítulo 7, versículo 11. Logo depois desse episódio, Jesus estava em Cafarnaum. Jesus curou o servo do centurião. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu para sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Tá bom aí, Igor? Jesus realizou um milagre em Cafarnaum. Jesus se dirigiu à cidade de Naim. Quando a gente vai ler essa passagem e a gente começa a tentar esmiuçar, tentar entender mais, Cafarnaum, Naim, duas cidades diferentes, distância diferente. E de repente Jesus, em algum momento, em alguma hora, se posicionou saindo de Cafarnaum para seguir o seu caminho. Porque Jesus, a marca de Jesus é o quê? Ele próprio fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a caminhada com Jesus é marcada por caminhos por onde Jesus passa. Eu hoje estou aqui porque eu vi o caminho que a minha irmã caminhava com Jesus, e ela me convidou para ir para esse caminho. Ela me pegou pela mão, me apresentou Jesus, que é o caminho, e lá eu estava, e agora estou aqui. E cada um de nós que olhar um para o outro, vai saber identificar quem pegou na sua mão e lhe levou para o caminho, que é o próprio Jesus. Então a gente precisa perceber isso na caminhada e na história de Jesus. Jesus, ele se movimentava. Jesus, ele não ficava parado em apenas um lugar. Jesus ia aqui, Jesus ia ali. Jesus foi na casa da Bia, Jesus foi na casa da Pati, Jesus foi na casa da Aninha, Jesus foi na casa da Mari. Porque Jesus, ele se movimenta com dinamismo para entrar dentro da nossa casa, alcançar a nossa vida, para nos levar ao caminho, que é ele. E ele não para de fazer milagre, ele não para de interceptar a nossa vida. E quando Jesus intercepta a nossa vida, algo vai acontecer. Porque ele é a própria vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E após Jesus ter feito um milagre desse, de ter lançado uma palavra para curar o servo do centurião, lá em Cafarnaum, Jesus começa a andar pelo caminho, em direção a uma cidade chamada Naim, que era um vilarejo pequeno. E quando Jesus está se aproximando desse vilarejo, a Bíblia nos fala
Quem assistiu o culto de domingo, quem estava aqui ou já assistiu ou vai assistir, vai entender. Essa passagem começa nos narrando da viúva de Naim, que Jesus ia com seus discípulos e uma grande multidão. Volto a falar aqui, a decisão diária que nós temos que tomar. Nós vamos ser discípulos ou nós vamos ser a multidão? Porque a multidão acompanha. A multidão vê. A multidão pode até contar dos feitos e maravilhas de Jesus. Mas quem entra no barco e se assenta à mesa são os discípulos. E essa decisão só a gente pode tomar. Ninguém pode tomar essa decisão com a gente. E a Bíblia mais uma vez nos fala sobre discípulos e sobre multidão. E Jesus chega àquela cidade, à porta da cidade, com seus discípulos e a multidão. E diferentemente do centurião, da mulher do fluxo de sangue, ele viu ali uma mulher que não se dirigiu a ele, que sequer tocou nas orlas das vestes dele. A Bíblia nos fala que era uma viúva. Quando a Bíblia fala que era uma viúva, o que a gente subentende? Que já era uma mulher que já tinha passado por uma grande perda. A palavra de Deus, ela nos ensina a cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando a gente vai pesquisar a fundo a cultura daquela época, a cultura judaica, a cultura de Israel, a cultura daqueles povos, naquela época de Jesus Cristo, uma viúva era uma mulher praticamente abandonada. Ela sofria um abandono financeiro, porque aquele que provia, aquele que era o provedor, não está mais ali. E ela ficava sozinha. Então a gente já vê que aquela mulher, ela já carregava com ela uma dor profunda, porque a Bíblia não nos fala o nome dessa mulher. A Bíblia nos fala que era uma viúva. Então o que a palavra de Deus está querendo identificar para a gente? Que ali já era uma mulher que tinha sofrido uma grande perda. Ela já carregava como marca uma dor de perda. E ela estava ali, posicionada em um cortejo fúnebre, para enterrar o único filho dela. Além dela ser viúva, ela só tinha tido um filho. Então ali naquele cortejo fúnebre, ela estava indo enterrar não apenas o único filho dela, mas ela estava indo ali enterrar também toda a possibilidade de uma herança geracional. A esperança dela ali estava destruída. A dor dela ali deveria ser dilacerante. Eu não sei o que aconteceu nas horas antes desse cortejo fúnebre. A Bíblia não identifica para a gente quem era essa mulher, qual era a história dela. A gente não sabe se ela passou uma noite inteira clamando para que Jesus, para que aquele sobre quem estavam falando, que fazia milagres, aparecesse. A gente não sabe se aquela mulher estava clamando a Deus que fizesse um milagre. O que a Bíblia nos conta é que Jesus estava chegando na cidade de Naim. O cortejo fúnebre tinha saído da cidade, porque culturalmente falando, naquela época, não se enterrava pessoas dentro da cidade. E a Bíblia nos fala que Jesus se compadeceu da dor daquela mulher. E ele parou naquele cortejo. Ele olhou para aquela mulher. E ele falou: não chore. Não chore. E quando a gente lê isso, a gente passa por um período de conflito. Tem algo que pastor faz muito. Pastor faz muito casamento. Pastor consagra, apresenta muitas crianças a Jesus na igreja.
Pastor tem a honra de batizar muitas pessoas. Mas pastor também participa de muitos velórios. E a Bíblia nos fala que é melhor ir à casa de luto do que à casa de festa. Porque na casa de luto melhor se faz o coração. Só que eu realmente não me lembro de nenhum velório que eu e o Rodrigo tivemos a honra de estar presente para consolar aqueles que ficaram. Poder orar pela família, poder trazer uma palavra de consolo. Eu não lembro de nenhum desses velórios a gente ter chegado e ter falado para aqueles que ficaram: não chorem. Porque o choro muitas vezes é a expressão da alma, de transbordar pelos olhos a dor que a gente está sentindo. É a forma da gente expressar a saudade que está ficando. Para alguns até o inconformismo da despedida. E talvez por uma ética, um respeito, a gente não fala para quem ficou que pare de chorar. A gente fala que Deus, que o Espírito Santo console o seu coração. A gente abraça a pessoa, a gente coloca o rosto da pessoa no ombro, a gente faz um carinho na cabeça, a gente afirma que vai estar orando por essa pessoa. Mas Jesus chegou, olhou para aquela viúva que estava indo enterrar seu único filho, e ele falou para ela: não chore. Quando Jesus olha para a gente, independente do que a gente está atravessando, e ele fala para a gente: ei, não chore. Ei, levanta. Prossiga, marche, avance. É porque quando Jesus chega, ele já sabe que ele vai fazer. Quando ele falou para essa mulher: não chore, é porque ele sabia que ele era a vida. E que a partir daquele momento, aquela morte ia ser transformada em vida. Aquela dor ia ser transformada em alegria. E assim Jesus faz. A palavra de Deus fala que ele toca no caixão. E ele fala: jovem, levante-se. O jovem imediatamente se levanta, começa a conversar. E olha o que a Bíblia fala. E Jesus o entregou à sua mãe. Meu Deus do céu. E eu fiquei pensando com o Senhor: Senhor, que palavra profunda. Senhor, quantas mães hoje devem estar chorando o luto de um filho? Quantos pais hoje devem estar chorando o luto de um filho? Que palavra forte é essa? O Senhor chegou ali naquele lugar e o Senhor trouxe a vida àquele que estava morto. O Senhor trouxe esperança para quem estava sem esperança. O Senhor impactou a multidão que vinha ali acompanhando junto com seus discípulos, porque era uma multidão que estava vendo que aquele ali era o Filho de Deus, que realizava maravilhas e milagres. Talvez ainda era uma multidão, porque ainda não tinham decidido, optado por abandonar a velha vida e subir no barco com Jesus e ser uma nova criatura. Mas ali não é apenas o encontro da multidão que já estava caminhando com Jesus. Era o encontro também de uma multidão que não conhecia Jesus. Então toda vez que Jesus chega na nossa vida para realizar um milagre, esse milagre nós temos que ter a consciência que o tempo do milagre, o modo operandi do milagre, e o milagre propriamente dito, não tem só a ver com a nossa vida, mas com a vida daqueles que estão em volta de nós. Porque certamente aquela multidão que já vinha acompanhando Jesus e os discípulos tiveram mais uma oportunidade de ver quem Jesus era.
Mas aquela multidão que estava acompanhando um cortejo fúnebre pôde ver com seus próprios olhos que ali havia um profeta, e que Deus tinha se lembrado do povo, e que Deus estava operando milagres. Então a viúva pode parecer aos nossos olhos que foi a principal protagonista desse milagre, mas na verdade toda aquela multidão que estava ao redor do acontecimento estava sendo também abastecida por esse milagre. E o Senhor continuou falando ao meu coração: quantas de nós estamos caminhando como se nós estivéssemos fazendo parte de um cortejo fúnebre? Quantas de nós estamos carregando caixões que contêm dentro deles sonhos frustrados, falta de perdão não liberada, mágoas contidas nesse caixão? E o mais interessante, a gente vai arrastando esse cortejo fúnebre com esse caixão que representa tantos momentos da nossa vida, frustrações, expectativas quebradas, decepções. E olha que interessante, um cortejo fúnebre nunca é feito por uma pessoa só em um caixão. É feito por uma pessoa, um caixão e uma multidão. E aí, sem perceber, nós estamos arrastando um monte de pessoas também nesse cortejo fúnebre. Olha a nossa responsabilidade. Antes nós lemos sobre um homem que se levantou e falou: Deus, você não precisa nem vir aqui não, porque eu sei o que o Senhor pode fazer. E o Senhor fez o milagre. Em seguida nós lemos sobre uma pobre viúva que está enterrando o seu único filho, e que Jesus, passando, se compadeceu dela e também fez o milagre acontecer. Então Jesus é aquele que, independente da causa ou da dor ou de como você está, se Ele interceptar sua vida, Ele vai fazer milagre acontecer. Ele vai trazer cura, Ele vai trazer transformação, Ele vai trazer mudança de mente, Ele vai trazer milagre. E aquele cortejo fúnebre que te perseguia, aquele cortejo fúnebre que te definia, vai ser transformado em uma história de milagre e de vida. E foi isso que Jesus fez. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas. De repente Jesus chega e muda tudo de lugar. De repente a dor que a gente está sentindo, que parece que é uma dor dilacerante, que vai exterminar toda e qualquer possibilidade de esperança sobre a nossa vida, Jesus chega, enxuga as nossas lágrimas, dá um comando para nós: não chore. E Ele fala: levante-se. Levante-se. E ali aquela mulher viu aquele milagre acontecer. E isso tem que mexer com os nossos corações. Jesus, Ele é a própria vida. Quando Ele entra na nossa história, quando Ele intercepta a nossa história, Ele vai trazer vida em todas as áreas da nossa história. Mas sabe, existe um caminho a ser percorrido. Quando Jesus sai de Cafarnaum e se dirige a Naim, esse tempo, essa quilometragem do processo da morte do filho, da preparação do cortejo fúnebre, das lágrimas que aquela mãe viúva derramou, tudo isso faz parte da construção do milagre que é necessário que aconteça para que a gente possa receber o milagre. Muitas vezes nós somos tão imediatistas que a gente perde a oportunidade de ser lapidada pelo milagre, na construção do milagre, porque nós queremos o milagre para ontem. Só que o verdadeiro e maior milagre é o Senhor olhar dentro dos nossos olhos e mudar a nossa história a partir do nosso coração. O grande milagre ali
a gente pode achar, foi a ressurreição do filho, que milagre maravilhoso. Mas eu me atrevo a dizer que o grande milagre ali foi Jesus ter observado aquela mulher, ter se compadecido dela, ter parado no caminho, ter olhado para ela, ter falado para ela: não chore, porque hoje eu cheguei na tua vida e eu vou mudar a tua história. Aquele filho, ele usufruiu do milagre que aconteceu na mãe dele. E o que nós temos feito toda vez que Jesus intercepta a nossa vida? Qual o comando que Ele tem dado para a gente e a gente não tem feito valer a pena? Sabe, igreja, é um desafio. Hoje a gente estava numa convivência da nossa turma do Casados para Sempre. E uma esposa falou que ela tem orado muito pela igreja. E toda vez que ela ora pela igreja, o Senhor testifica ao coração dela que o Senhor está levantando um exército forte, sabe? Um exército de coragem. Mas a força e a coragem só vai existir a partir do momento que a gente obedece a palavra de Deus. Porque, olha, eu vou falar um negócio para vocês, igreja. Culpar as pessoas é muito fácil. Culpar teu cônjuge é fácil demais. Eu quero ver você ser mulher o suficiente para levantar na tua casa, obedecer a palavra de Deus, os princípios de Deus e fazer o que é certo aos olhos de Deus. Muitas vezes quando eu vou atender as mulheres, talvez eu seja um pouco dura. Mas eu estou seguindo a palavra. A palavra de Deus fala que quem edifica a casa é a mulher sábia. O que tu tem feito com a sabedoria que Deus tem te revelado na palavra de Deus? Certa feita eu e o Rodrigo estávamos cuidando de um casal. E nós identificamos qual era o principal caminho de legalidade que estava sendo aberto na vida desse casal. Porque as coisas não rompiam, sabe? As coisas não rompiam. Era dor atrás de dor, era briga atrás de briga, era ofensa atrás de ofensa. Marcas que iam sendo criadas e constituídas no coração. E o Rodrigo em oração falou: olha, a principal porta de legalidade é porque o tempo todo um está expondo o outro. O que a tua boca tem proferido, igreja? Isso é muito sério. A palavra de Deus fala que do fruto da tua boca tu vai comer. Eu me lembro lá da história de Noé. Quando os filhos de Noé expuseram a nudez de Noé, eles embriagaram o pai, eles expuseram a nudez do pai. O que é que tu tem exposto da tua vida particular? O que é que tu tem exposto do teu cônjuge, dos teus filhos? A Bíblia fala que essa mulher viúva, ela estava indo enterrar o filho, ela estava no cortejo fúnebre do filho. A Bíblia não fala que ela estava gritando desesperada. E ela devia estar tendo uma dor dilacerante na alma dela. E eu volto a falar o que eu falei domingo. Vai doer, vai ter dia que vai doer. Vai ter hora que a dor vai ser tão dilacerante que você vai olhar e vai falar: eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu quero jogar a toalha, eu quero desistir, eu não vou mais crer. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Enquanto a gente não entender que o milagre começa em nós, a gente não vai conseguir ver o milagre pronto. Porque o milagre começa em nós. O Senhor, a gente tem que chamar a atenção do Senhor, ou pela nossa fé grandiosa, ou pela nossa entrega, até nos momentos de dor. Porque é assim que eu vejo essa viúva. Eu vejo que até na dor, ela era uma mulher humilde. Porque ela já era viúva, ela estava ali indo enterrar o único filho, e a palavra de Deus nos fala que o Senhor se compadeceu da dor dela.
Então eu vejo que o Senhor, Ele foi atraído pela humildade até da dor daquela mulher. Porque me parece que em nenhum momento ela estava lá esbravejando, blasfemando contra Deus, xingando: por que comigo, por que comigo, por que comigo, por que comigo? Mas ela estava ali no caminho, e Jesus se compadeceu da dor dela. Jesus foi atraído àquela mulher, e Jesus fez um milagre naquela mulher. E como é que nós temos nos portado, mulheres? A responsabilidade da mulher é muito grande. Vamos sair da igreja um pouco, sai daqui, sai das coisas do reino, e começa a analisar a mulher a partir do viés humano. O que a gente escuta de mulher? Que mulher é fofoqueira, que mulher é intrigueira, que mulher é invejosa, que mulher fala mal de mulher, que mulher briga com mulher. Mas no reino de Deus o que a gente ouve é outra coisa. A gente ouve que a mulher é virtuosa e o valor dela excede o de finas joias. A gente ouve falar que a mulher sábia edifica casa. A gente escuta sobre Débora, a gente escuta sobre Maria, a gente escuta sobre Ruth, a gente escuta sobre Abigail. Abigail era casada com Nabal, um homem mau. Abigail era casada com Nabal, que era um homem mau. Mas a bondade de Abigail era tão grande, tão grande, tão grande, que ela vai procurar o homem de Deus, Davi, e tenta solucionar a coisa para proteger até o que o marido dela estava fazendo de errado. Abigail, a história de Abigail está na Bíblia, não é porque ela botou lenha na fogueira, não. A história de Abigail está na Bíblia, não foi porque ela expôs Nabal, não. É porque ela foi aos pés do Senhor e fez o que era certo para tentar solucionar e de uma forma pacífica fazer as coisas ficarem em paz. E o que é que nós temos decidido fazer? Qual é o caixão que a gente tem carregado e decidido carregar em um cortejo fúnebre na nossa vida e na nossa caminhada cristã? Como tem sido a nossa postura diante das perdas e das decepções? Como é que nós temos agido diante de Deus? Como é que nós temos nos avaliado? Qual é o espelho que a gente tem colocado na nossa frente e se olhado? Será que a gente só está colocando luz e espelho na cara dos outros? Ou será que a gente está realmente buscando no Senhor uma transformação da gente? Porque, igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu só vejo derrota se alguém desistir. Porque se você perseverar, vai ter vitória. Se você dobrar os teus joelhos e orar, vai ter vitória. A palavra de Deus nos assegura que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? O justo é quem sabe quem Jesus é. O justo é quem crê em Deus. O justo é quem obedece a palavra de Deus. O justo é quem faz aquilo que Deus espera que seja feito. E o que é que a gente tem decidido fazer? Porque falar, não, a minha oração é do justo, mas ela não está fazendo efeito. Então você tem que ir para o teu secreto, você tem que subir na torre de vigia, como a Aninha pregou aqui semana passada, e você tem que avaliar o teu coração. Será que você está sendo justo? Será que você está fazendo aquilo que realmente agrada a Deus? Será que você está se posicionada no lugar que Deus tem para você? Deus está mudando aqui tudo que eu ia falar, igreja, e deve ter um motivo para isso. E Deus está falando comigo também. Sabe, a gente ora por uma causa, ora por um milagre. Mas deixa eu te falar, se as minhas ações não estiverem condizentes com a oração que eu estou fazendo, está sendo inútil. Se eu fico orando para o outro mudar, muda, mas se eu não mudar primeiro, as minhas orações estão sendo inúteis. O milagre tem que começar dentro de mim, o milagre tem que começar dentro de mim.
Se eu quero que o outro mude, eu tenho que mudar primeiro, para que eu seja aquela que vai lançar as sementes de mudança no coração da pessoa. Quem aqui é casado, quem aqui tem filho, deixa eu te falar, se você não mudar, mulher, o teu casamento não vai mudar. Se você não mudar, mulher, o teu filho não vai mudar. E a partir de uma ação de uma viúva que estava indo enterrar o filho que tinha morrido, Jesus ressuscitou esse filho. Se o teu filho está morto em casa, tenha você uma atitude de fazer com que Jesus se compadeça de você e ressuscite o teu filho. Mas às vezes a gente perde tempo focando só sabe, na dor, na consequência da dor. Mas antes da gente olhar para a consequência, a gente tem que buscar a causa disso. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Então faz o que agrada a Deus e não desista da tua casa e da tua família. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Então se levanta e marcha. Ora, jejue. Mas principalmente faça aquilo que é certo. Se posicione. Gere vida na sua casa, gere vida na sua vida, gere vida para os lugares por onde você passa. Certamente essa mulher, certamente essa viúva de Naim era uma mulher geradora de vida. Apesar da dor, da perda do marido, ela certamente era mulher geradora de vida. Porque a palavra de Deus fala que o cortejo tinha uma multidão acompanhando ela. Então era uma multidão que estava compadecida dela. Era uma multidão que estava acompanhando ela. Essa mulher não estava sozinha. E ela tinha motivo para ser uma mulher amargurada, infeliz e triste. Porque ela já havia perdido algo importante. Ela já havia perdido alguém importante. Nos momentos difíceis da tua vida, você está sozinha. Então avalia quais têm sido as tuas sementes. A responsabilidade da mulher é algo muito grande, igreja. Mulheres, isso não é um peso. Isso é um dom que Deus nos deu. O Senhor colocou sobre nós a responsabilidade de gerar vida física. Mas eu gosto de repetir isso, eu gosto de falar isso. Tudo aquilo que é físico tem um ambiente espiritual e um contexto espiritual muito maior do que o físico. Se Deus nos chama para gerar vida fisicamente, é porque a vida espiritual que Ele nos chama para gerar é muito maior do que a física. E deixa eu te falar, quem vai gerar vida é a mulher. Quem vai gerar vida nos ambientes por onde a gente passa, somos nós. E quando a gente fala de gerar vida, a gente fala também de gerar cura, de gerar libertação, de gerar avivamento, de gerar nova história, de gerar milagre. Mulheres, não se distraiam. Volta para o lugar que Deus te chamou para estar, que é o lugar de intercessão pela tua casa, pela tua família, pela tua vida. Dobre os teus joelhos, declare vida sobre a tua vida, declare vida sobre a vida dos teus. Não permita que nenhum cortejo fúnebre te acompanhe. E se por acaso a dor chegar, se por acaso o vento soprar, se por acaso a dor te dilacerar, se mantenha firme no propósito, porque Jesus vai olhar para você, vai se compadecer de você, vai olhar dentro dos teus olhos e vai te dar um comando: não chore, porque eu cheguei. Vai ter vida na tua história, vai ter milagre na tua história, vai ter transformação na tua história. Não se distraia, mulher, porque Deus quer fazer milagre. Deus não é um homem que desiste das coisas. Quem desiste das coisas somos nós, homens, seres humanos. Deus, Ele vai até o fim, Ele é Deus de eternidade. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele chegou, Ele vai fazer acontecer. Mas existe um tempo para todas as coisas acontecerem. E igreja, deixa eu falar com muito amor para vocês. Quem atrapalha somos nós. Porque
deixamos de nos posicionar no lugar que Deus tem para a gente, que é um lugar de gerar vida. E o Senhor quer nos chamar para um outro nível de intimidade com Ele. O Senhor quer nos levar para um lugar de íntima e profunda intimidade com Ele, para nos usar primeiramente dentro da nossa casa, na nossa própria vida, trazendo vida, trazendo um novo oxigênio. Às vezes a gente age como se o cônjuge fosse o inimigo, e a gente expõe, a gente julga. Mulheres, o que nós estamos fazendo com a nossa história? Será que nós estamos esquecendo do chamado que Deus tem para a nossa vida? Ele nos chama para gerar vida o tempo todo. Ele nos chama para termos um encontro com Ele diariamente. Não importa a condição que a gente se encontre. Ele vai nos interceptar na alegria, mas Ele também vai nos interceptar na tristeza. Ele vai nos interceptar na abundância, mas Ele também vai nos interceptar na escassez. A grande pergunta é: como eu vou compreender e receber essa interceptação dEle na minha vida? O que é que eu tenho feito por isso? Como eu tenho me portado diante de Deus? Como eu tenho me portado diante da vida? Será que a gente tem amado a Deus sobre todas as coisas? Ou a gente tem amado as nossas coisas mais do que a Deus? Porque eu vou falar uma coisa: sabe qual é a coisa que mais vai fazer você desistir do propósito de Deus para a sua vida? É quando você colocar coisa acima de Deus. Porque se você colocar Deus acima da coisa, você não desiste. Você nunca vai desistir da tua casa, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, do teu propósito, do teu chamado, se Deus estiver em primeiro lugar. Porque não se trata só da presença de Deus aqui, no nosso dia a dia, mas se trata da presença de Deus por toda a nossa eternidade. Quando a gente quer desistir das coisas, igreja, desculpa, mas a gente está desistindo de uma eternidade com Ele. Quando a gente desiste de pessoas, a gente está desistindo de possíveis escolhidos e profetas de Deus. Nada é para sempre, sabe? Só a eternidade com Jesus é para sempre. Por maior que seja a tua dor, ela vai passar. Mas por maior que seja a tua alegria, também vai passar. Porque a vida é assim, ó. A vida é cíclica. A vida é feita de estações. A sabedoria em Cristo consiste em a gente estar sempre olhando para Ele, que é o alvo. Porque se eu olhar sempre para Jesus, que é o alvo, a gente não vai ficar carregando um caixão de desistências, mas a gente vai carregar um cesto de perseveranças. E nós fomos chamadas para perseverar, nós fomos chamadas para perdoar, nós fomos chamadas para semear, nós fomos chamadas para acreditar, nós fomos chamadas para que Jesus em qualquer momento olhe para nós e se compadeça de nós e faça um milagre na nossa vida. Nós fomos chamadas para ter a fé da mulher do fluxo de sangue, nós fomos chamadas para ter a fé do centurião, nós fomos chamadas para sermos profetas dentro da nossa casa. Mas profetas que profetizam a verdade da palavra, e não profetas do atraso, como a Lu pregou isso no culto de mulheres ou no culto da igreja? Vocês lembram dessa palavra que ela trouxe?
Foi para a igreja? Ela falou uma palavra tremenda, não foi, Claudinha? A Lu do Vitor nos alertou, nós não fomos chamadas para ser profetas do atraso. O que é profeta do atraso? É profeta que amaldiçoa. Certa feita uma esposa me procurou. A história que ela vivia era uma história muito difícil, igreja. Porque a gente insiste, porque a gente é obediente a Deus. Porque se não tiver Deus, tem horas que a gente mesmo vai falar, não, pode desistir essa história aí. Não tem jeito mais não. Mas quando a gente sabe o Deus que a gente serve, o Deus que a gente confia, e o Deus que é um Deus de milagre, que ressuscita morto, que cura enfermo, que faz cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, o Deus que criou todas as coisas, nós somos proibidas de desistir, de falar para alguém desistir. E certa feita essa esposa me procurou, sei lá, milésima vez que ela me procurou. Não consigo mais, não aguento mais, não vai mudar, está difícil, aconteceu isso, aconteceu acolá, né? E era uma situação difícil, Débora, não era uma situação simples. E eu virei para ela e falei assim, se você está me contando tudo isso, porque você espera que eu diga para você, desiste, eu não vou dizer. Eu vou continuar dizendo, persiste, persevera, ore, busque ao Senhor, descubra se há alguém em você que está impedindo desse morto ressuscitar. Porque existe uma armadilha muito grande do diabo, igreja, que leva a gente para um lugar que acha que o milagre depende da mudança do outro. Isso é mentira. Isso é mentira. Muda você, busca você, ora você, se posicione você, que eu quero ver se não tem mudança. E pode vir falar comigo depois. Agora, se não está mudando, é porque você não está mudando. Estou sendo sincera, igreja, sou mulher. Eu sou mulher e eu sei do que eu estou falando. Amo meus filhos, amo meus filhos, amo meus filhos. Ama teus filhos, então não desiste do teu casamento. Ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus, então obedece. Obedece e cumpre a palavra dele. Quero milagre, quero milagre, quero milagre. Então ore, jejue, se coloque na presença de Deus. Declare vida, profetize vida. Pastora, mas tem horas que vai doer. Vai, eu sei. Oi, sou mulher. Não, mas seu milagre já chegou. Ah, é, bem. Que lindo. Ainda tem muitos milagres para acontecer na minha vida. Ainda tem muitas transformações para acontecer aqui dentro. Ainda tem muitas curas para acontecer aqui dentro. E muitas vezes Deus vai usar as mortes da nossa vida para trazer vida para dentro da gente. Para de achar que o problema está no outro, igreja. Ah, pastora, mas você não conhece meu filho. Ah, pastor, você não conhece meu marido. Não, mas eu não preciso conhecer, não. Eu só preciso conhecer uma pessoa, que é Jesus Cristo, para ter a certeza que Jesus pode fazer algo na tua vida e na tua história sobrenatural. Tem que trazer Jesus para o centro da tua vida. Tem que trazer Jesus para o centro da tua história. Tem que trazer Jesus para o centro da tua caminhada. Consagra ao Senhor os teus planos. É assim que a palavra de Deus fala. E tudo te irá bem. Traga ao altar as pessoas por quem você ora. Certa feita, a Rita aí, né? Certa feita a Rei e o Gilson falaram uma frase. Eles entregaram para líderes deles uma frase que nunca mais saiu do meu coração. Eles agradeceram a esses líderes e falaram: obrigado por ser a Bíblia que muitos não leem. Não foi isso? Você já experimentou ser a Bíblia que o teu cônjuge não quer ler? Você já experimentou a Bíblia, ser a Bíblia que o teu filho não se interessa por ela? Você já experimentou ser a Bíblia dentro do teu trabalho que muitos não conhecem?
Você já experimentou ser a Bíblia no teu condomínio que as pessoas ainda não leram? Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado como Jesus ensina que você caminhe? Ou você tem caminhado como o inimigo quer que você caminhe? Ai, pastora, que palavra dura. Não, mas é isso mesmo. Toda vez que eu caminho sem ser como Jesus, eu estou caminhando como o inimigo quer que eu caminhe. Ah, não, pastora, mas eu não peco. Sim, mas não é só não pecar. Tem que fugir da aparência do mal. E tem que não ser pedra de tropeço. Então perfume a sua vida com as fragrâncias que vêm de Cristo. Perfume a tua vida com as orações que vão subir como um incenso ao céu. Perfume a tua vida com um olhar de amor e compaixão. Perfume a tua vida com boas palavras que vão frutificar e vão trazer vida para a tua história. Se posicione, peça perdão, ame, seja carinhoso, não desista, não se distraia, não deixe o inimigo te levar para um lugar onde você vai julgar. Ai, Deus, eu não mereço esse sofrimento. Não, você vai olhar para o céu e falar: Senhor, o Senhor está me lapidando tanto, Senhor. É porque o testemunho vai ser muito grande. Ao invés de questionar o que Deus está fazendo, peça a Ele para te fortalecer enquanto Ele está fazendo. Porque sabe, igreja, desistir do milagre é desistir do próprio Deus. Desistir da restauração é crucificar Jesus novamente. Desistir da tua família é falar para Deus que a maior obra que Ele constituiu na terra é insignificante. Agora isso é um chamado para nós que somos mulheres. Amar as pessoas, trazer amor para dentro da nossa casa, mudar o ambiente. Eu tenho falado tanto isso, igreja, eu tenho falado tanto isso. Nós temos que ser mulheres benquistas. Onde quer que a gente chegue, a gente tem que ser, sabe, o tipo de mulher que as pessoas querem que a gente chegue nos ambientes, e não o tipo de mulher que as pessoas não querem por perto. Dentro da nossa casa, muitas vezes dentro da nossa casa é o maior desafio. Porque dentro da nossa casa, muitas vezes nós somos de fato quem nós somos. Mulheres que muitas vezes trabalharam o dia inteiro, estamos cansadas, enfrentamos vários leões e tal, e às vezes a gente chega dentro da nossa casa e temos a liberdade com os mais próximos de nós, a nossa família, de muitas vezes sermos impacientes ou tratarmos eles como a gente jamais trataria alguém na rua. Está errado. Isso está errado. Os da nossa casa têm que ser os primeiros, que têm toda a nossa atenção, que têm todo o nosso amor, que têm todo o nosso carinho. E caminhar com Jesus. Deixar Jesus interceptar a nossa história. Bia, vem aqui. A Bia abriu esse culto trazendo uma palavra, e eu quero que a Bia leia de novo essa palavra. E vocês vão meditar nessa palavra de acordo com tudo aquilo que a gente conversou nessa noite. O que é que pode nos afastar de Deus? O que é que pode nos afastar de Cristo? Quais são as dores? Quais são as expectativas frustradas que estão nos distraindo e fazendo a gente se afastar da promessa que Deus tem para a gente? Deixa Jesus interceptar a sua vida. Deixa Jesus ressuscitar tudo aquilo que está morto dentro de você. Saia daqui hoje decidida a ser uma mulher geradora de vida. Uma mulher que se compromete com a verdade da palavra de Deus e que se compromete em gerar vida por onde quer que vai. Se levante dentro da tua casa e marcha, mulher. Se levanta diante do próprio Deus e declara sobre a tua própria vida. Faça uma carta para Deus. Ponha lá suas petições e seus sonhos, mas por favor, haja e reaja de acordo com essas petições e esses sonhos.
Fale para Deus: Deus, eu me coloco diante da tua presença, tenha misericórdia de mim, transforma a minha mente, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Me ensina, Jesus, a te buscar de todo o meu coração. Me ensina a orar, Jesus. Me ensina a ser fiel a ti. Senhor, me faz forte. Aprendi com a minha irmã na Aurora, há 2 semanas atrás, e tenho feito isso. Senhor, me faz forte, mas me faz também eu me sentir forte. Porque as lutas vão vir. As tempestades vão chegar. As batalhas vão aparecer. E a gente precisa estar de pé, decidindo ser forte. Se sentindo forte na presença de Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas, igreja. Igreja. Jesus morreu por pessoas. A gente só desiste de pessoas se a gente não estiver amando a Deus em primeiro lugar. Se a gente estiver se amando em primeiro lugar, a gente vai desistir de muitas pessoas. Mas se a gente estiver amando a Deus em primeiro lugar, a gente não vai desistir das pessoas, porque a gente sempre vai olhar para qualquer pessoa e a gente vai ver essa pessoa como uma pessoa que foi a causa de Jesus ter ido para a cruz. Porque Jesus não morreu só por mim, pela Bia e por vocês. Jesus morreu por todas as pessoas que estão espalhadas pela face da terra. E quando Ele nos reúne como discípulas dEle, quando Ele nos reúne como soldadas levantadas por Ele, para fazer parte de um exército poderoso de mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas, mulheres que pagam preço pelas suas famílias, a gente vai ver a vitória. Eu já ouvi muita história. Sabe aqui, Bia? Eu já ouvi muita história de milagre. Eu já ouvi mulher que orou 29 anos pela restauração de um casamento. Nossa, pastora, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido esse pensamento. Porque o que ela vive hoje é um grande milagre. E o mais lindo de tudo, ela exterminou qualquer possibilidade de maldição. Eu já vi milagres de mulheres que a família foi destruída, elas não conheciam Jesus. E hoje Jesus está dando uma nova oportunidade para elas de escrever uma nova história a partir da pessoa de Cristo. Mas sabe o que é a primeira coisa que elas falam para mim? Pastora, se eu conhecesse Jesus naquela época, eu não teria desistido. Pastora, se eu conhecesse Jesus naquela época, eu teria feito diferente. Eu teria falado diferente. Eu teria me portado diferente. Sabe o que significa? Significa arrependimento. Arrependimento é o que faz a mudança da mente, a mudança do comportamento. A minha vida é um milagre. Todos os dias eu penso, quem diria que o Senhor faria tudo isso aqui comigo? Mas eu não desisti. Dia 21 de abril foi aniversário da minha mãe, ela estava aqui na IP Águias, a gente teve um momento para orar por ela, Mari estava aqui, né, Mari? E Deus me trouxe à memória uma cena. Um dia meu pai chegou muito embriagado em casa, a gente morava na 213 Sul, bloco D, apartamento 504. Meu pai chegou extremamente embriagado, meu pai era alcoólatra. E quando meu pai entrou pela sala, minha mãe ficou muito nervosa. Minha mãe se descontrolou. Eu era muito amiga da minha mãe, muito próxima da minha mãe. E eu fui ajudar meu pai a ir para o quarto. Ele estava muito embriagado, ele não conseguia andar direito. E quando eu coloquei meu pai na cama, eu voltei para a sala chorando, nervosa. E eu virei assim para minha mãe e falei assim: mãe, vamos embora, deixa esse homem aí e vamos morar na casa do tio Roberto lá no Rio de Janeiro. O tio Roberto é o irmão da minha mãe. E minha mãe naquele momento estava no auge do descontrole, do desespero dela. Minha mãe estava por aqui do alcoolismo do meu pai. Minha mãe já tinha adoecido as emoções. Minha mãe já estava em depressão. Eu e minha irmã, a gente só via minha mãe brigando. A gente só via minha mãe. A gente está fazendo o curso Paz para toda a Vida, eu e minha irmã na mesma turma.
E teve um momento lá que tinha que lembrar de algo da infância. Eu e minha irmã tivemos a mesma memória. Meu pai chegando embriagado em casa, minha mãe estava partindo uma carne assada. Minha mãe olhou para ele, ficou com tanta raiva que ela pegou o facão e arremessou na parede. As duas tiveram a mesma memória. Mas olha só o que Deus tinha preparado para mim naquela noite. Aquela mulher que estava completamente descontrolada emocionalmente, aquela mulher que não tinha equilíbrio emocional, aquela mulher que estava desesperada, aquela mulher que nem naquele momento conseguia dar um bom exemplo para mim e para minha irmã. Ela me pegou pelo meu braço, ela começou a me sacudir, ela botou o dedo na minha cara e ela falou assim: nunca mais se refira ao seu pai como homem, porque ele é o seu pai. E fique sabendo que eu não abandono ele. Eu lembro que eu fiquei assim, ó. Eu não entendi nada. Mas hoje eu entendo. Naquele cortejo fúnebre que meus olhos viam, de uma família morta em um caixão, um pai alcoólatra e uma mãe desequilibrada, e eu e minha irmã, duas crianças no meio desse contexto. Ali foi a primeira semente que Jesus lançou sobre o meu coração, para frutificar e preparar tudo o que a gente vive hoje e o que a gente prega. Não desista, persevera, não abandone, se posicione, lute, ore, pague o preço, não se distraia, não fuja do propósito, espere a promessa, porque ela pode até tardar, mas ela se cumprirá. Então, diante dessa palavra, eu quero que vocês escutem mais uma vez a palavra que Deus colocou no coração da Bia, para abrir essa noite de quarta-feira. Lê para a gente, Bia. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Nem dor, nem tristeza, nem luta, nem decepção, nem a morte pode nos afastar do amor de Deus. Aquela viúva estava indo enterrar a morte que havia se instaurado na vida dela, mas a vida chegou, assim como Ele tem chegado nas nossas vidas. Não permita, mulheres, que as circunstâncias da vida, as dificuldades, os problemas e as dores te façam permanecer em um lugar de cortejo fúnebre, indo enterrar as promessas que Deus tem para vocês. Não. Deixa Jesus interceptar a tua vida, renovar a tua mente, o teu coração e mudar a tua história. Não desista de Jesus. Não desista daqueles que Jesus colocou ao teu lado para constituir uma família ou a tua casa. Não desista de clamar e orar pelo marido que Deus vai trazer. Igor, vem para cá. Uma mulher crente, eu vou falar algo aqui para as mulheres que estão esperando no Senhor, seus maridos. Vou falar algo para vocês. Uma mulher crente, ela deseja casar.
ela deseja constituir a família, porque a mulher crente que ainda está solteira, muitas vezes, por ela ainda estar solteira, ela consegue compreender e entender o papel de Jesus como noivo. Não estou colocando em xeque aqui, dizendo que nós que somos casadas não sabemos fazer isso. Mas muitas vezes aquela mulher que está esperando no Senhor o seu casamento, o seu noivo, o seu marido, o seu varão, o sacerdote da sua casa, ela tem encontros sobrenaturais com Jesus. E talvez o que fez Jesus sair de Cafarnaum e ir até a cidade de Naim, talvez tenha sido os encontros que essa viúva estava tendo com o próprio Deus, na ausência do seu esposo. E eu entendo, sabe, essa ansiedade de ter um marido, eu entendo essa ansiedade de casar, mas sabe, mulheres que aqui estão, que estão esperando no Senhor seus casamentos, vocês estão tendo o privilégio de escrever o casamento de vocês de joelhos dobrados. Vocês não vão ter que pagar o preço que eu paguei. Vocês estão tendo o privilégio de trazer para vocês o marido segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Nós mulheres que já somos casadas, deixa eu te falar, domingo eu falei algo no culto. Jesus, Ele é o Deus das infinitas possibilidades. Não importa como teu marido está hoje, importa como Jesus vê o teu marido amanhã. Não importa o preço que você paga hoje, importa a colheita do milagre que você vai viver amanhã. Não importa a doença que chegou na tua casa, não importa se ela é uma doença física. Eu contei isso para a igreja também, acho que no domingo. Uma frase que o Rodrigo falou para uma pessoa que estava lá em casa pedindo ajuda justamente para o casamento. E ela chegou falando assim: pastor, não vem com essa conversa aí de expulsar demônio não, porque não é demônio não, meu marido é doido, ele precisa ser internado num hospital psiquiátrico, ele precisa ir para um manicômio. E o Rodrigo falou para ela: eu conheço Deus que liberta de demônio, mas eu também conheço Deus que cura a enfermidade. Nós conhecemos o Deus que ressuscita mortos. E talvez a gente esteja ansiando muito por ressurreições físicas, né? Mas o maior milagre que pode acontecer é a ressurreição espiritual. E a ressurreição espiritual só vai chegar na tua casa e na tua vida se você primeiro for o alvo dessa ressurreição. Ressuscite você e seja instrumento de ressurreição na vida dos teus. Se posicione você e veja a obediência e a santidade chegar na tua casa. Busque primeiramente a Deus, você, e veja os milagres acontecer. Não chore. Não chore. Sorria. Ainda que esse sorriso esteja adornado com as lágrimas, o coração pode estar doendo, mas os teus olhos têm que estar focados na visão da promessa e do milagre. Não chore, igreja. Quem cuida da gente não está distraído. Quem cuida da gente não dorme. Hoje você pode estar passando um momento difícil, mas deixa Deus interceptar a tua vida.
Deixa Jesus ressuscitar tudo aquilo que está morto na tua história. A viúva de Naim, ela estava indo no cortejo fúnebre enterrar o filho dela. Mas às vezes a dor é tão grande que talvez você desista até de ir nesse cortejo. E talvez se ela tivesse desistido de estar nesse cortejo, ela teria perdido a bênção de ver Jesus interceptando a história dela. Então não fuja do momento da dor, mas creia que Jesus pode curar toda dor. Fica de pé, igreja. Coloca a mão no seu coração. Entregue seu coração ao Senhor e converse com Ele agora. Eu não sei quais os pensamentos que assolavam a tua mente quando você veio para esse lugar. Eu não sei quais os planos que você tinha quando você veio para esse lugar. Mas compreenda como se você tivesse vindo, assim como a viúva de Naim, participar de um cortejo fúnebre. Mas chegando aqui você encontrou Jesus e Ele trouxe vida para a tua vida e reacendeu a tua esperança e tirou toda a dor e transformou em alegria. Jesus é o caminho, Ele é a vida. Jesus é a materialização da esperança. Jesus é o autor dos milagres mais inacreditáveis que se pode falar. Ele é expert em ressuscitar mortos. Ele é fabuloso em reescrever histórias que pareciam ter sido terminadas. Ele é o próprio amor caminhando entre nós. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas, é aquele que se compadece da nossa dor. Ele é aquele que se surpreende com a nossa fé. É aquele que nos atrai à presença dEle. E com muita gentileza nos convida a viver algo novo com Ele. Então não chore. Não chore. Entrega o teu coração a Ele. E viva uma nova história com Ele. Porque todas as vezes que a gente opta por Ele, que a gente escolhe a Ele, apesar da dor, apesar da luta, milagres acontecem. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, que te ama,
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Cante, igreja. Não chore,